Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E no episódio de hoje nós temos o prazer de receber Fernanda Santos. Seja muito bem-vinda. Olá, bem-vinda. Eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês. Esses três feras, né? Maravilhosos. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Imagina, Fernanda, o prazer é nosso tê-la aqui conosco. E para as pessoas que estão nos ouvindo conhecer melhor quem é a Fernanda, o que você faz, qual é o teu trabalho, sua formação, por gentileza, fica à vontade. Eu sou química industrial de formação. Eu digo que me criei como qualidade. Eu saí da faculdade já com a qualidade grudada nas minhas costas. Então, eu estou aí há 15, 16 anos junto com a qualidade. Eu, então, me formei na PUC do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Sou casada, tenho um filho de 7 anos, o Gustavo. Hoje eu estou fazendo um MBA na PUC de novo, em Gestão de Qualidades e Processos, que está aí muito maravilhoso. E estou trabalhando como auditora, consultora e ministro alguns treinamentos. Então, eu fiz uma transição de carreiras aí e esse ano de 2022 eu me desafiei a trabalhar autônomo. Abri uma empresa, estou me desafiando aí no meio dos grandes desafios das indústrias, né? Eu trabalhei por muitos anos numa indústria de produtos médicos e lá eu aprendi muito. E comecei a querer mais. E aí, querer mais me desafiou a sair dessa vida de CLT e ser empreendedora. Então, hoje o meu foco é compartilhar tudo que eu tenho de bagagem, de experiências profissionais. Eu trabalhei como estagiária, eu disse eu era a estagiária mais velha da minha turma, mas foi um estágio maravilhoso. Eu fiquei 2 anos estagiando, 2 anos tinha que estagiar na faculdade, né? E foram os melhores anos da minha vida, porque eu conheci muita gente diferente e aquilo te dá uma bagagem que na hora tu não absorve, mas depois, com o tempo, começa a fazer começa a fazer sentido o porquê da vida. Então, hoje eu tô aí, sou profissional autônoma, auditora e feliz da vida com as minhas escolhas. Vou contar aí para vocês um pouquinho delas. Muito bacana, Fernanda. E essa sua história é muito legal, eu me identifico muito com ela, porque eu também trabalhei muitos anos em uma empresa, né, em CLT, no regime CLT, e depois decidi empreender, né? Eu queria explorar um pouquinho essa situação. Quando eu me programei, né, porque na verdade eu fiz um grande planejamento para poder fazer essa transição e sair de uma empresa e montar a minha própria empresa, né? Como foi para você? E como é que isso aconteceu para você? E quais os maiores desafios? E com certeza teve alguns medos, né? Você deve ter surgido alguns medos. Conta pra gente como é que foi essa experiência, né? Esse processo de decisão, planejamento até realmente acontecer. Eu comecei a ficar desconfortável com tudo que eu estava aprendendo. Eu sempre fui muito analítica, muito metida. Era um defeito que eu achava uma qualidade ao mesmo tempo, porque em tudo eu me envolvia dentro da empresa. Eu comecei lá como analista do controle de qualidade. 2 meses depois eu já fui convidada para ser responsável pela produção. Eu disse, peraí, recém entrei, vocês já estão me dando oportunidade. E ela, sim, a gente gostou do teu caráter, da tua iniciativa e a gente quer te testar. E eu aceito o desafio, vamos lá. Não foi fácil, foi difícil, mas eu virei supervisora de produção, com 2 meses de empresa. Foi muito rápido para mim. E depois disso eu fui trilhando, né, aprendendo muito com a produção, muito com todo mundo envolvido, e eu comecei a ser uma referência lá para eles, era tudo que eles precisavam, eles vinham até mim, e chegou um tempo que eu me sentia desconfortável, porque eu queria mais, aquilo foi muito bom, mas eu queria mais, e aí veio aquela pulguinha, né, pô, tu já tá numa posição que todo mundo quer estar e tu ainda quer mais. Eu me sentia assim injusta com os meus pensamentos. Daí eu rezava muito, sempre fui muito de rezar e conversar com Deus e dizia para ele, Deus,
eu tô errada de querer mais do que eu já tenho hoje? Eu sei que eu consigo mais. Então eu aceitei aquele momento. Isso eu já tinha o quê? Uns 7 anos, 8 de empresa. E eu me sentia injusta de querer mais. Aí comecei a participar de algumas mentorias, no qual eu me sentia cada vez mais forte, mais forte, mais forte, e aquilo estava pequeno para mim. Eu disse, não pode ser verdade, eu estou explodindo aqui, se eu não sair daqui eu vou estar cometendo uma injustiça comigo mesmo. Eu vou continuar ajudando eles, mas eu preciso sair, eu preciso ver o mundo lá fora. Eu já conhecia o mundo fora e sabia que eu tinha mais chances, né? E aí começou aquele desconforto de querer mais e os medos, né? Pô, vou largar uma CLT, tô com um salário que não é tão bom, mas também não é ruim, tem muitos ganhando menos do que eu. Aí vem aquelas crenças de família mesmo, dizendo pro pai, pro marido, olha, eu quero sair. Ele, não sai, não podemos, a gente tem um filho. Sempre tem uma desculpa, né? Então essas crenças atrapalham, mas elas atrapalham demais se a gente não pode se dominar com ela. Então eu botei um ponto final. Eu escutei uma vez uma amiga, uma colega de curso, dizendo assim, ó, eles disseram para mim que não era para mim ir e eu dei as costas e fui. Aquilo para mim foi uma virada de chave, porque eu disse assim, eu sei que eu não quero isso para mim e não vai ter ninguém que vai me dizer que eu tenho que fazer diferente. Eu fui me apegando nas minhas vontades e sabia que ia dar certo, claro, com medo sempre surge, né? Mas eu consegui me organizar financeiramente. Eu pensei, quantos meses eu preciso para ficar estável financeiramente? Comecei com 6 meses. Tá, 6 meses. Se eu não conseguir um trabalho em 6 meses, eu vou fazer faxina, eu pensava, né? Mas que eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Aí juntei dinheiro para 6 meses ficar desempregada, porque eu ia pedir demissão, não importava o que eles queriam que eu fizesse lá, eu ia pedir demissão, eu ia pedir para sair. Eu me organizei, planejei, pensei como que eu vou fazer, comecei a planejar e eu vi que começou a fazer as coisas diferentes. Aí eu pensei comigo assim, eu estou planejando e não estou tendo ação. O que adianta planejar e não botar em ação, né? Então, aquilo também me fez crescer, amadurecer. Eu já tenho dinheiro, eu já sei como que eu vou fazer. Agora eu tenho que tomar ação, eu tenho que sair. Aí eu fiquei 1 ano e meio me estruturando lá dentro, montei um setor para o que eu fazia, né? Eu fazia toda a parte de qualificação e validação dos processos dentro da empresa. Eu fiz uma especialização nisso e implementei isso dentro da empresa, então eu estava no auge da implementação. Deixei uma pessoa lá responsável por fazer isso e avisei, olha, daqui tantos meses eu vou sair. Eles não acreditavam, porque eu já dizia que ia sair, e nunca tinha saído, né? Fiquei acho que uns 3 anos dizendo, eu vou sair, e não saí nunca. Mas chegou aquele dia, eu disse, não, agora é para valer. Então vocês se organizem aí que eu preciso sair, vou sair. Aí eu bati o martelo com eles, em janeiro de 2022 eu saio. E independente se vocês forem me mandar ou não, eu tô saindo. Aí veio os medos deles em relação ao meu trabalho. Não, mas tu é uma ótima profissional, tu vai para ir para o mercado, é muito instável. E eu sempre dizendo, eu sei que vai ser difícil, porém eu tenho uma força de vontade e aquilo vai dar certo. Então, um pensamento positivo, o meu poder da ação foi tudo naqueles momentos. E não escutar mais ninguém. Fechei, botei a viseira e não estou escutando mais ninguém. Meu marido chegou um tempo que ele me disse assim, tu tá certa do que tu vai fazer? E eu disse, absolutamente certa. Se eu não fizer isso, eu vou ficar doente. Então foi uma opção que eu fiz para poder crescer mais. E eu tinha aquela vontade, não que eu não aprendesse lá, que eu estava aprendendo, com certeza, a gente está sempre em constante aprendizado, mas eu precisava de mais. E não queria mais ter essa coisa de CLT, eu queria ser empreendedora, correr os riscos do empreendedor. E pedi, no fim eles conseguiram me mandar em agradecimento, né? Nem sei se eu podia falar isso, mas eles me reconheceram, foi muito legal a saída.
Eles disseram assim, não, a gente vai te mandar pelo ótimo trabalho que tu fez aqui. Então aquilo me encheu mais ainda de alegria, porque eu estava saindo deixando meu legado maravilhoso lá para eles. Eles tinham ficado felizes com tudo que eu tinha feito e aquilo valia muito, né? Porque tu sai de um lugar e tu quer deixar o teu melhor e tu fica com medo, sabe? O que eles vão pensar de mim, que eu estou abandonando eles? Mas não, eles entenderam que era o meu momento e que lá estava pequeno para mim. Então essa minha transição, eu precisei muito das pessoas que estavam lá do meu lado, me dando esse apoio para sair. E as crenças, elas são muito fortes e elas nos bloqueiam demais, né? Então a gente não pode deixar isso atrapalhar. Isso foi uma coisa boa que eu tive com a ajuda de vários profissionais. Um deles foi você, né, Merino, nas minhas aulas das mentorias. Você falava muito da expectativa. Nosso tamanho da expectativa. Minha expectativa era sair de lá e brilhar. Era claro que eu sabia que não ia ser tão fácil assim, né? Mas eu criei uma expectativa mediana. E quando eu saí e vi que aquela expectativa estava além do que eu tinha planejado mentalmente, eu só voei. Até agora eu me pergunto, será que é tão fácil assim ou eu que estou com sorte, né? Então ainda estou me descobrindo se é sorte ou é ação. Eu estou em constante ação, não paro. Mas está sendo muito legal e a gente precisa das pessoas do nosso lado para nos apoiar nessa parte de transição de carreira, ter as pessoas certas do nosso lado, né? Acho que isso é muito importante. Legal, Fernanda. Primeiramente, muito obrigado aí mais uma vez por você estar participando do nosso podcast. E, achei muito legal a sua história, porque você chegou um momento que falou, não quero mais isso, quero voar, quero o mundo para mim. E aí você colocou um monte de crença limitante que todo mundo tem quando vai fazer essa virada, né? Eu converso com algumas pessoas que querem virar a chave, querem sair para consultoria, para dar palestra, enfim. E fala assim, mas eu não sei quando fazer. Eu falo, você não tem que pensar em datas, tem que pensar em valor. Quanto você precisa para se manter durante X período de tempo até que o negócio comece a virar. E foi exatamente o que você fez. Uhum. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos ouvindo estão pensando isso, falam, eu tô tanto tempo querendo mudar e não mudo. Então eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse planejamento que você fez, como que você descobriu a quantidade de dinheiro que você precisava, como que você fez para guardar esse dinheiro e não gastar tudo como a gente costuma fazer, né? Como que foi isso para você? A primeira coisa que eu fiz, eu sempre fui muito organizada, assim, em relação ao quanto eu gasto, quanto eu recebo, quanto eu gasto. Então, eu sempre tive uma planilha que eu tabulava lá tudo que eu gastava, toda a minha fonte de entrada e quanto que eu gastava e aonde que eu gastava. A primeira coisa que eu fiz foi, Cristiano, tirei todos os meus cartões de créditos. Cancelei tudo. Eu disse, se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Primeira ação foi essa. Minha mãe dizia, vamos lá no Natal, né, próximo do Natal, vamos comprar, tu compra no teu cartão. Mãe, eu não tenho mais cartão. E ela, como? Tu tinha? Tinha, mas lembra que eu quero sair da empresa? Então a primeira coisa que eu fiz foi cancelar os cartões. A segunda foi diminuir as saídas, porque a gente saía, né, final de semana, e aí, não vou dizer que eu vivia ostentando, porque eu não tinha para isso, mas toda vez que eu saía, eu gastava R$100, R$50, comecei a diminuir as saídas. Eu saía 3 vezes, saí uma. Então eu consegui juntar esses valores aí, foi de pingadinho em pingadinho. Comecei a diminuir a comida também, não comprar excesso, porque às vezes a gente comprava muitas coisas e acabava não comendo. Então eu fui vendo onde eu estava gastando mais e como que eu podia reduzir. E foi aí. Comecei a não dar presente para todo mundo, só para os afiliados. Comecei a ficar um pouco pão dura. Eu disse, não, a Dinda não pode te dar muito caro esse presente, porque a Dinda vai sair do trabalho. Então aquilo virou para eles assim, não, a Dinda vai sair, então ela não pode me dar presente caro. Dava alguma coisa, mas nada muito, um valor elevado. E consegui, gente, consegui juntar 6 meses. Eu sabia quanto que eu precisava para viver, né? Consegui juntar. E ainda fiz uma viagem boa, que eu juntei o dinheiro para a viagem, fui para o Uruguai,
fui visitar uns parentes, eu disse, eu vou para o Uruguai, e acabei ostentando, eu disse, agora eu perdi 2 meses no meu salário aí gastando no Uruguai, mas foi uma libertação, foi muito bom, mas eu consegui mesmo por causa dos cartões de crédito, eliminando eles me abriu uma porta, que é um vilão, né, gente? Cartão de crédito é um vilão, para mim, pelo menos, né? Não sei para as outras pessoas, mas a gente acha muito fácil. Então, eu dificultei um pouco as minhas liberdades de compras. Se eu tivesse dinheiro na mão, eu ia lá comprar. Se não, não comprava. E o legal é que você não passou vontade nem necessidade, né? Porque você continuou vivendo. Aliás, você diminuiu o desperdício. Isso é muito legal. Então, isso mostra que a gente entra numa normalidade, numa zona de conforto, que a gente vai perdendo dinheiro, em vez de gastar conscientemente, né? Era bem isso. E como foi para você entregar o crachá na empresa depois de tanto tempo? Olha, esta foi difícil. No início, eu entender que eu estava me desapegando, porque eu ainda estava muito apegada. Treinava as pessoas, tentava liberar elas, né? Não, isso é tudo contigo. Mas isso foi acontecendo, sabe? No início eu ficava meio com medo, será que ela vai conseguir? Será que ela não vai? Saí de lá ainda com esse medo de, será que eu deixei algum furo para eles? Será que eles vão conseguir fazer tudo que eu fiz? Mas eu tentei deixar da melhor maneira possível e também deixei todos os meus contatos, todas as minhas redes de relacionamentos abertas lá para eles me perguntarem o que eles tivessem dúvidas. E vieram algumas dúvidas muito pertinentes, assim, muito importantes, que eu no meu dia a dia achava que já estava, né, fazendo. Então, às vezes o óbvio a gente deveria dizer para as pessoas e acaba achando que ele já tá na cultura e não estava. Então, elas me perguntaram coisas muito procedentes. E eu, que bom que eu estou conseguindo sanar as dúvidas de vocês. Quando eu entreguei, o dia de entregar o crachá, que eu fui me despedir da produção, do pessoal, aí foi aquele choro, né? Aquela coisa de emoção, que tinha uma emoção, eles fizeram uma homenagem para mim, foi muito legal. E dar tchau para eles, de saber que eu não vou vê-los mais, né? Por um bom período, foi bem desafiador. Mas eu estava muito feliz com a minha conquista, com a minha vontade de sair. Claro que a vontade estava além de tudo, né? Eu tinha essa força de querer sair, sabia que ia dar certo. Então foi um misto de emoção com aquela tristeza pequena que eu vou deixar a pessoa, mas eu ainda tenho contato com todos eles lá e tá tudo bem, a gente sabe, eles ainda me dizem, eu sinto tua falta. Eu era considerada chata, né, porque, lá vem a Santos muito exigente, queria tudo certo da primeira vez, sempre com visão de qualidade, tem que ser daquele jeito, tem que ser o padrão, se não for o padrão a gente tem que entender o porquê que não está sendo ele. Então sempre fui muito de seguir o que era determinado, e eles me tinham como uma referência para a coisa certa, né? Eu era chata, mas eles me chamavam sempre que tinha alguma coisa, chama a Santos, daí vai a Santos lá e resolve. Então foi muito bom essa despedida com eles, foi maravilhosa mesmo. Que história bacana, Fernanda. Primeiro, agradecer a tua presença aqui e estar dividindo essa história com a gente, porque eu tenho certeza que isso vai gerar muitos insights em quem ouvir esse podcast, porque você não é a única nessa situação. A gente tem percebido aí com o decorrer do tempo que muitas pessoas passam por isso. Eu recentemente atendi uma coach que ela tem um perfil muito parecido com o seu. Ela era a mais Caxias no trabalho, né? Também era considerada chata porque se preocupava no lado profissional em fazer o que era correto ser feito, enquanto que o restante da equipe, uma geração mais jovem, está com uma mentalidade diferente, de puxar o saco do chefe, do gestor para garantir emprego e tal. E a gente percebe também durante os treinamentos que nós demos no ano passado, que muitas pessoas saíam das empresas, isso já é média do mercado, as pessoas pedem demissão dos chefes, porque elas estão incomodadas, e não da empresa, né? E você está deixando claro aqui que o teu problema não era a empresa, né? Você
queria um espaço maior, né? Você criou uma força dentro de você, fala, eu consigo ser mais do que eu consigo ser aqui. Então eu preciso dar um passo fora daqui, abrir a porta e sair para o mundo. E a gente percebe que muitas pessoas, quando fazem isso, né, criam a coragem, né, enfrentam essa crença, né, que o Cristiano bem falou que é a crença limitante, né, você fica preocupado, o que será que vai acontecer daqui para fora? Só que se você não tomar essa iniciativa, não der esse passo, você nunca saberá como será, nunca saberá como vai ser o teu futuro. Então ficar preso ali para você era ruim. E as pessoas falam, eu prefiro sair para ganhar menos, mas ter uma qualidade de vida melhor, para ter paz de espírito, poder descansar, ter o meu tempo, cuidar da minha saúde física e, consequentemente, mental. Como que foi para você isso? Você sentiu na pele essa necessidade? Não, eu preciso crescer, expandir, evoluir e sem se preocupar. Você se programou para ficar 6 meses sem trabalhar, mas se porventura você ganhasse menos do que você ganhava ali, como que ia ser esse impacto para você até você se estabilizar, criar a sua estrutura para conseguir continuar o seu desenvolvimento? Isso aí que você falou, essa estrutura aí, a parte emocional, quando tu decide alguma coisa, né, tu tem que ter uma desenvoltura emocional, porque tu não querer mais estar no ambiente ou querer mais dele começa a te limitar algumas coisas. Então eu comecei a ficar sem paciência e aquilo começou a me incomodar. Eu disse, né, peraí, né, quem não quer mais sou eu. Se eles não quisessem que eu continuasse lá, eles já tinham me mandado embora. Então eu tive que pensar, porque eu estava sem paciência com as pessoas, porque eu estava já decidida e era aquilo e bola para frente. Então aquilo me fez ter uma visão diferente, que eu não podia fazer isto. Então, a minha parte emocional aflorou bastante. Teve um período que eu fiquei muito sensível, porque eu não estava... Uma vez tu traçando a tua trajetória, tu quer que aquilo aconteça rapidamente, e essa ansiedade das pessoas atrapalha, né? Então eu criei essa ansiedade, eu já sabia que eu tinha o dinheiro no bolso, 6 meses, e eu queria logo que aquilo tudo acontecesse, mas eu tive que ter uma paciência, e aí entrou uma parte emocional que começou a me dar falta de vontade de ir, a minha saúde já não estava mais tão, não era a mesma, as pessoas queriam que eu contasse mais, falasse mais de tudo, né? E eu disse, peraí, eu aprendi tudo isso sozinha, te vira, né? Vai atrás. Então, entra aquela outra parte que tu tens, a gente vai sempre precisar de alguém que nos oriente. Eu acho que a gente precisa de um corrimão para a vida, isso na saúde, né? E aí eu comecei a ver que eu precisava de uma válvula de escape, porque eu estava lá trilhando meus tempos de guardar dinheiro e ninguém tinha nada a ver com isso, era a minha responsabilidade. Então eu disse, não posso fazer com que a minha felicidade estrague a deles. Aí eu pensei na minha saúde emocional, porque eu já estava começando a me ficar irritada, né? Uma vez querendo uma coisa, eu estava querendo que eles me libertasse logo, e eu tenho responsabilidade. Então eu abri uma válvula de escape aí para me cuidar. Comecei a correr sem rumo, e aquilo me ajudou um pouco a me acalmar. Outra também, estar num ambiente que tu quer aprender mais, não é ruim, sabe? Não é ruim tu estar num ambiente que tu queira aprender mais. Mas às vezes as coisas no meio da produção, tu não consegue parar e aprender com as pessoas, isso atrapalha um pouco também. Então a amizade que a gente tinha ali era muito forte, muito verdadeira, a gente criou um laço de amizade, dizendo assim, olha, o que acontece aqui dentro, acontece aqui dentro, o que acontece lá fora, é lá fora. Então a gente se completava dentro da empresa, tinha as divergências, tudo, mas nunca deixou que afetasse a amizade, né, que fica do coleguismo. Isso é importante também. E a gente sabe que problemas existem, todos os CNPJ, todos os CPFs, né, a gente tem problemas e a gente tem que saber resolver ali. E o que a gente tinha de importante? Não sai de dentro da empresa, é um problema, ele tem que morrer aqui dentro.
o quanto a gente se escabelasse lá, não podia sair de dentro da empresa. Então, essa estrutura emocional aí também ajudou bastante, né? E não é fácil tu ter todo esse pilar de estrutura emocional. Isso se falou muito, né? Os soft skills, as pessoas têm que ter. Os jovens de hoje não são mais os mesmos. Eu já tenho aí 43 anos. Eu saí com 42, mas eu já vinha desde os 39 trilhando essa jornada de querer sair. E achar uma pessoa que fosse entrar nas minhas expectativas de novo, né? Não era fácil, porque o jovem de hoje, ele não quer mais ser mandado. Ele quer fazer parte de tudo. Ele está na geração que ele está envolvido. E se ele não se sente envolvido, ele dá as costas e vai embora. E a gente foi criada com uma cultura diferente, né? Então, também tive que aprender a lidar com os jovens atuais, porque eu queria alguém que ficasse no meu lugar, que me atendesse. E nada, né? Sofremos, daí era todo aquele engajamento, as pessoas se engajavam, daqui a pouco eles já viram que não era vontade deles, eles iam embora. Então a gente acaba aprendendo nos desafios do dia a dia, e isso tudo te faz fortalecer emocionalmente, né? Para te não afetar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Roger. Sem sombra de dúvida, você foi muito mais além, porque você não é a única que passa por isso. Inclusive nós, tá? Que somos consultores, treinadores, a gente passa por essas dificuldades, porque a gente encontra isso, tanto nas empresas como no dia a dia, em parcerias, em contratos. Isso é muito comum acontecer, né? Você mostrou pra gente que fazendo um bom planejamento, qualquer pessoa consegue andar com as próprias pernas e alcançar o seu objetivo, o seu propósito, que é outra coisa fundamental que tem em você. Olhando para você, mesmo que seja pelo vídeo, a gente consegue enxergar o brilho nos seus olhos e você está fazendo aquilo que te faz feliz. Isso também é muito mais importante, né? Deixa eu te falar essa do propósito. Essa do propósito era assim, todas as pessoas que eu encontrava diziam: qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu propósito de vida? E eu, caramba, eu não sei o que é propósito, o que eu quero com esse propósito. Mas aí uma vez eu escutei de um influente, ele falou assim pra mim, ó: tu sabe o que tu quer? E eu disse: eu acho que eu sei. Tu tem certeza? Não, não tenho certeza. Tu sabe o que tu não quer? Sei, eu sei que eu não quero continuar lá. E aí ele te apega nisso. E eu me apeguei nisso. Eu não sabia se era aquele propósito que eu queria mesmo, sabe? A gente, quando tá trilhando, tentando uma transição de carreira, te vem várias coisas junto que tu tem que pensar, né? Mas eu fiz ao contrário. Eu sabia que eu não queria mais continuar na empresa. E aquilo me fortaleceu. Então, o meu propósito naquele momento era não querer ficar mais na empresa. Não o propósito de querer ser visionária, de querer trabalhar em grandes empresas. Não, eu sabia que eu não queria mais e eu me apeguei àquilo. Então, às vezes, a gente também bate, né? Qual é o teu propósito de vida? O que tu vai fazer daqui 5 anos? Tem gente que tem os seus momentos, não consegue saber o que tu vai fazer daqui 5 anos, né? Exato, né? Isso é fundamental o que você está falando, porque é um primeiro passo, né? Para você, antes de você descobrir o que você quer fazer, você tem que descobrir o que você não quer. Eu não estou bem aqui, não estou satisfeita, e aí eu preciso procurar algo, né? E coincidentemente foi o que a minha coach falou: ó, o que eu vou fazer? Eu não quero mais isso, mas eu não sei o que eu faço. Então você tem que criar opções, tem que testar. E você fez muito disso. Só, eu tenho que procurar alguma coisa que me faça feliz, que me deixe contente e faça eu progredir. Só que você tinha vários obstáculos aí. Você é casada, você tem filho, você tem a barreira das pessoas próximas. Você tem certeza que você vai sair? Mas é seguro sair? A gente precisa do salário, isso ajuda. Então, pessoas que vão te colocar essas crenças, o limite dessas crenças na tua frente, vão existir o tempo todo. Só que você superou isso, você enfrentou e mostrou que era capaz de superar e evoluir até chegar onde você quer. Então, isso demonstra a tua competência e em cima do seu planejamento. Então, as pessoas vão falar daqui a um tempo: poxa, a Fernanda teve sorte, né? Não, você teve a competência, a necessidade de querer algo mais, e as oportunidades que surgiram no caminho vão completar esse significado da sorte que você tem no seu dia a dia hoje. Você foi buscar.
né? É aquela história que a gente brinca nos treinamentos, é o TBC, né? Tira o bumbum da cadeira. Você tem que ir atrás do teu sonho. Você vai criar o seu propósito conforme você for galgando os passos, né? Subindo degrau por degrau. Então, eu quero te dar os parabéns pela tua história. Isso é muito bacana de ouvir, porque as pessoas que acompanham a gente gostam de ouvir experiências pessoais de pessoas que batalharam para serem melhores, as melhores versões que elas podem ser, e depois construir um futuro fazendo aquilo que ama, né? Isso é fundamental. E eu fui muito audaciosa. Eu digo que eu fui audaciosa porque eu já tinha projetado de sair, tinha dado para eles até janeiro, e a gente comprou um apartamento. A gente trocou de apartamento. E tava naquele, sabe como é que é pedir financiamento para apartamento, né? Tu começa daqui, sei lá, 6 meses, tu recebe a resposta que tu foi aprovado ou não. Então eu comecei lá em abril de 2021 essa compra. Aí a gente oficializou a compra e vai para o banco, daí entrevista aqui, entrevista lá, e eu saindo. Sabe quando que eu fui assinar o contrato da casa lá, que eu realmente recebi a chave? Dia 15 de janeiro de 2022, e eu saí dia 22 de janeiro. Gente, eu como é que eu vou comprar um apartamento, assumir uma prestação que não está sendo baixa, né? Tá no nível alto, e vou sair desempregada? Eu disse, não, vou com tudo. Então eu me sentia muito audaciosa, mas era uma vontade, isso que eu não entendo, que eu acho que o universo conspira mesmo, e é coisa divina. Eu tinha aquele medo, mas ao mesmo tempo eu tinha um pensamento tão forte que aquele medo era só passageiro, passava voando na minha cabeça, e eu dizia assim, nossa, eu tô sendo audaciosa mesmo, comprando um apartamento, pedindo demissão, e eu ia pegar meu fundo de garantia para botar no valor do financiamento, né? E eu disse, eu já entrei com essa solicitação, daqui a pouco eles vão ver que eu fui demitida e eles não vão me dar um apartamento. E eu disse, ai meu Deus, e agora? Aí eu entreguei na mão do universo e conspirou. Eu consegui ganhar a chave 7 dias antes de eu sair. Foi uma felicidade imensa. E eu disse, viu como as coisas acontecem? Basta a gente querer e fazer acontecer. Porque não adianta só a gente pensar e não agir, né? Então eu fui agindo e as coisas foram acontecendo. Isso que eu acho mais legal do querer das pessoas, porque a gente tem um poder e também tem uma crença muito grande. Eu posso ganhar mais do que eu estou ganhando? Quem sou eu na fila do pão? Então eu pensava assim, pô, minha colega tá lá, vai ganhar um pouquinho mais do que eu trabalhando como empreendedora, né? Será que eu sou merecedora desse valor maior do que o dela? E eu disse, peraí, né, que todo mundo precisa de dinheiro, e dinheiro não é ruim, ele é necessário, né, ele é uma consequência de todo o meu trabalho. Então eu também tinha essa crença aí de ter que ganhar pouco, trabalhar muito e ganhar pouco, porque eu me acostumei a trabalhar muito e ganhar dentro da média, e aquilo quando eu comecei a ter os benefícios do meu empreendimento, né, eu disse assim, nossa, mas foi tão fácil ganhar esse dinheiro, eu nem trabalhei muito, só fiz tantas horas por dia, por que eu não fiz isso antes? Eu me perguntei, nesse período de janeiro até agora, né, que eu ainda estou correndo atrás, mas eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava lá trabalhando um monte e me preocupando muito. Hoje eu tenho 2, 3 clientes que me dão o meu salário tranquilo. Então, as coisas acontecem e não são difíceis, não. A gente só não pode ter medo de encarar. O não a gente já tem, né? Então, vamos correr atrás do talvez, sim, amanhã, depois, mas o não eu já sei. Então, eu ia encarando isso. E quebrar essa crença também que a gente não pode ter dinheiro. A gente merece ter dinheiro. Não sei se isso é normal, mas eu tinha isso, que eu não podia ultrapassar o dinheiro. Eu tinha que trabalhar muito e estava vindo muito fácil. E eu ficava com aquele medo assim, tá vindo muito fácil, tudo que vem fácil vai fácil, né? E eu disse, não, mas olha o quanto eu me esforcei para chegar até aqui. Então, eu aceitei aquilo como um benefício e estou usufruindo, né? E hoje eu tenho uma vida
financeira bem mais alta do que eu tinha antes, mas também eu estou correndo atrás para manter isso tudo. E eu não acho que é injustiça eu receber facilmente, porque eu trabalho. Isso é outra crença que a senhora tem que tirar da frente, tá? Isso. É mais uma crença que não pode atrapalhar o seu caminho, não, tá? Isso é verdade. A gente começa a criar as crenças, né? Muito bacana essa parte que você contou. E eu queria explorar mais um pouquinho em cima disso. Quando a gente está numa empresa, principalmente quando a gente fica muito tempo numa empresa, eu passei por isso, a gente domina o que a gente faz, né? E a gente tem mapeado todos os problemas, todos os desvios, tudo aquilo que precisa de uma solução nossa. E na grande maioria das vezes, a gente tem a receita do bolo, porque a gente já convive naquele contexto 8 horas por dia, um mês inteiro. Agora, e quando a gente sai para atender um cliente que você nunca vivenciou o dia a dia dele, a gente vai ter contato com problemas que não eram nossos, são de outras pessoas. E como foi para você encontrar esses problemas com outros clientes, por mais que fosse da sua área, da tua competência, mas o contexto, a vivência no dia a dia não te dava esse amparo para você ter essa segurança? Era isso mesmo? Surgiu esse medo de enfrentar? Isso aí, ele até surgiu, sabe? De querer fazer do meu jeito. Mas uma vez entendido o requisito da norma, porque eu sempre sigo um requisito normativo, né? Entendê-lo e escutar o outro para ver como ele está atendendo, tu quebra os teus paradigmas, porque não é eu quesito, é quesito norma. Então isso me fez crescer também, de escutar, fazer ele explicado como que ele está atendendo aquele requisito. E aí me colocar no lugar dele, está certo o que tu está fazendo? Sim, está certo. E vamos lá, não está errado, não existe o certo ou errado, né? Existe a maneira de tu interpretar e tu atender. Se tu está atendendo o requisito, não tem por que eu dizer para ele que ele tem que fazer diferente. Mas isso nasce muito forte quando a gente sai de um lugar, né? Como você mesmo falou. Lá eu tratava assim. E até hoje ainda me corrijo, porque eu ainda tendo a querer ajudá-lo da maneira com que eu fazia. Mas eu também estou aprendendo com eles, então é uma troca muito grande. Eu sei o que está pedindo o requisito e é dali para frente. Se ele está atendendo diferente do que eu atendia lá e está atendendo, eu estou satisfeita. Eu não posso ficar implicando. Melhorias contínuas vão ter sempre. Então, o meu trabalho com eles, além de fazer uma auditoria, que muitas vezes é de investigar todos os gaps, as lacunas que tem no sistema, eu ainda acabo dando uma consultoria para eles, falando, olha, isso você tem que atender de tal maneira. É uma maneira mais simplificada, sempre tentando simplificar a qualidade para não engessar, porque qualidade engessada ela é muito difícil, a gente tem que trazer ela com uma cultura muito fácil, das pessoas entenderem de como rodar um sistema, então eu procuro sempre trazer da melhor maneira para eles, e apresento o meu jeito, se vem de encontro com o deles, eles vão aceitar. Muitas vezes eles aceitam, sabe? Eles me escutam, isso eu acho bem prazeroso do meu trabalho com eles, porque eles me escutam e eles querem me atender. Eu falo para eles, o requisito é esse. Agora a tua empresa vai definir como que ela vai atender. No mínimo isso. Se tu não atender no mínimo isso, tu tá fora do requisito, tu tá não conforme. Então eu acabo explicando o requisito para eles, mostrando um exemplo bem simples para eles poderem absorver e eles andam sozinhos. Isso é uma coisa importante. Então, eu passei por isso de querer muito do meu jeito, mas entendi também logo, rapidamente, que as coisas não eram tudo igual. E uma coisa boa que até hoje eu falo com as minhas colegas, eu saí da empresa e deixei a empresa, algumas colegas vão me escutar aí que eu vou passar esse podcast para elas. Eu deixei a empresa num nível de qualidade tão grande que hoje eu me surpreendo com a minha evolução. Tem empresas que eu estou verificando, estou trabalhando, que eles ainda não estão nem na metade do que eu deixei. Então eu deixei a empresa num nível muito elevado.
E isso tem uma satisfação minha, pessoal, porque eu sempre fui pelo certo, entender, eu sempre quis que os meus funcionários entendessem o porquê das coisas, não saíssem fazendo. Entender por que eu tenho que seguir esse procedimento, porque se tu não seguir esse procedimento, os problemas vão vir de tais maneiras, e aí tu, entrando na empresa, construindo, subindo lentamente os degraus, né? Tu vai conseguir achar isso como uma coisa positiva, porque tu explica, tu faz a pessoa subir junto contigo. Não consegui entender, desce, vai lá e aprende, não querer ultrapassar os limites, né? Então, isso eu trago hoje para as minhas mentorias, para minhas consultorias, que é explicar o porquê das coisas. Não deixar eles só fazerem, explicar. E mostrar o que é o requisito, o que ele está pedindo. Porque às vezes o óbvio, de novo, né, ele precisa ser dito. E é assim que eu venho trabalhando hoje e estou tendo retornos bem positivos. Não existe o eu quesito, Fernanda, existe o requisito normativo e daí para frente a gente vai trabalhando. É isso mesmo, Fernanda. O óbvio precisa ser dito. A gente vê muitas pessoas esperando o óbvio sem dizer o óbvio, né? Como é que eu vou saber o que você espera se você não disser? Gosto muito disso. Mas você falou muito das suas crenças limitantes durante o período de transição. Tudo que vinha na sua cabeça, que te fazia, de certa forma, pensar em eu não vou fazer isso, mas eu vou porque eu quero, eu não vou, mas eu vou. A família, os amigos, a empresa, todo mundo. E quais foram as crenças que você teve que te entusiasmaram a tomar essa decisão e realmente fazer essa mudança? Uma delas é querer crescer mais, ver além do que eu estava vendo. Então, eu sei que crenças são crenças e a gente precisa querer mais. Então, eu vim de uma família que não conseguiu ajudar todos nós, né, na faculdade. Eu sempre batalhei para me formar. Meus pais não tinham condições de me dar ajuda financeira, então eu trabalhei desde muito cedo e eu sabia que aquilo era uma força de vontade e que eu podia ter uma crença lá limitante, meu pai não pode pagar a faculdade para mim, então não vou fazer, vou tentar a URGS até eu conseguir entrar. Não consegui passar na URGS de primeira, daí eu fiz farmácia na URGS, não consegui, tentei PUC Química. Aí passei na PUC e dizia, agora, o que eu faço, né? Trabalhar para poder pagar. Então, essa vontade de correr atrás, de batalhar, sempre foi uma crença positiva para mim. Nunca tive medo de trabalho, isso sempre foi um ponto bem positivo. Não consegue um trabalho que te dê muito valor? Trabalha mais vezes. Eu animei festas, eu fazia animação de festa de criança para ganhar um extra no final de semana. Então eu trabalhava num consultório de dentista de segunda a sexta, no final de semana ia animar festas. Então eu ganhava um dinheirinho. Então essa crença do dinheiro a gente consegue, batalhando sempre com muita integridade, né, de fazer as coisas certas. Eu consegui quebrar isso. E outra também de não deixar as coisas negativas afetar a minha cabeça, porque isso te joga assim uma coisa tão pesada. E eu sempre tive a força em Deus como um corrimão para mim. Quando eu via que eu estava ficando negativa, reclamando, resingando, peraí, vamos lá, eu sou dona do meu pensamento, então eu mudava o foco do meu pensamento para fluir coisas positivas. E sempre fui de ler muito, então eu pegava o exemplo das pessoas, aquele cara lá fez sentido para mim, então quem sabe eu faço um pouquinho do jeito que ele fez, o que vai ter de retorno para mim. Eu sei que as coisas não acontecem iguais, né? Mas tu tendo uma estrutura ali, uma referência, tu correndo atrás dessa referência, algo de positivo tu vai ter. Então eu sempre fui atrás disso também. Então foram as duas coisas que me salvaram aí para mim poder me manter nessa transição bem firme e forte. Uma é saber que ia dar certo, pensamento sempre positivo, e outra que independente do valor que eu tinha ali, e eu poderia fazer várias outras coisas, podia faxinar no final de semana, não tinha medo de fazer, de trabalhar para conquistar um valor e poder trilhar esses caminhos aí.
Esses foram os meus legados na transição. Que história bacana, Fernanda. E como eu havia te falado, né, antes, o nosso bate-papo aqui passa muito rápido, né? A gente, quando menos espera, já estamos chegando no final. E eu quero te pedir para, por gentileza, deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. E, Fernanda, fique à vontade para passar todos os seus contatos. Quem quiser te contratar para consultoria, treinamento, fique à vontade, por favor. Tá. O que eu gosto de dizer para as pessoas, sempre, é que elas entendam o que elas estão fazendo. Não fazer só por fazer. E às vezes é difícil a gente saber realmente o propósito, mas a gente sabe o que a gente não quer. Então te apega naquilo e batalha em função disso. Uma vez um professor me falou que numa palestra disseram que o post-it era um caderno. E o post-it para aquela pessoa era caderno, o post-it é o caderno. E ela, quando ela descobriu que o post-it não era o caderno, ela ficou horrorizada, porque ela sempre trabalhou com aquela informação que era um caderno. Então, entender o porquê das coisas é importante e não aceitar de qualquer um. Vai atrás. A internet está aí liberando várias informações gratuitas, riquíssimas vezes de informações, mas também informações que a gente precisa tomar cuidado. Então, as fontes de sustentação têm que ser muito bem procuradas, né? Eu disse ali que eu lia muitos livros e me engajava nas pessoas que tinham afinidade, que eu me sentia tendo afinidade. Isso me fortaleceu bastante. E pensamento positivo. Hoje em dia a gente tem um poder muito grande que é mudar o nosso pensamento. Esse pensamento ele tem que ser cada vez mais positivo. Tu construindo um pensamento positivo, tu vai além de tudo que tu imagina que tu é capaz. A fé, a esperança e sempre indo pelo lado positivo. Não reclamar. Se a pessoa está reclamando, pergunta, por que ela está reclamando para mim? Então ajuda essa pessoa a não reclamar tanto. Eu deixo essa mensagem para as pessoas. Corram atrás dos seus objetivos, dos seus propósitos ou das suas conquistas, né? Que eu quero conquistar várias coisas. Sonhe alto, tenha pensamento positivo e vá se torne uma ação. Porque só botar no papel e não tomar ação, nada funciona. Eu hoje estou trabalhando, né, como eu falei, como consultora, auditora, dou treinamentos, as pessoas elas podem me procurar. Meu foco é produtos médicos. Eu trabalho com produtos médicos, farmácias de manipulação e laboratórios de ensaios. Então, eu tenho 3 normas aí que são as minhas referências principais. Quem quiser falar comigo, o meu Instagram, eu estou com fernandasantos.006, podem me procurar lá. Eu vou deixar o meu telefone com os meninos para eles colocarem para vocês também, se precisarem. Eu estou com uma empresa de abrir em maio, né? Uma empresa que é F Santos Consultoria. Essa empresa ela está com o legado de compartilhar as minhas experiências. Então eu vou até as empresas, faço uma auditoria, compartilho o que eu tenho. E isso está me trazendo muitos retornos positivos. E passo o que eu sei, o que eu não sei, a gente corre atrás, eu tenho uma parceria, né, as pessoas que estão comigo, a gente precisa dos outros, então se eu não consigo, eu tenho pessoas que conseguem me completar, e isso é tudo na vida, a gente não precisa saber tudo, eu tenho pessoas com quem eu posso confiar e trabalhar, e a gente vai dividindo aí os desafios da vida. Foi um prazer conversar com vocês, muito bom estar aqui com esses 3 feras. Ótimo passar também, é importante a gente passar para as pessoas que o medo não é o principal vilão, a gente sempre vai ter medo e eu acho que ele é um pouco bem positivo, porque a gente precisa ter um medo para dar um limite na vida, né? Mas as crenças, sim, é um detonador de sonhos, então não deixe as crenças e nem as influências que às vezes não agregam muito valor, atrapalhar a tua trajetória, tanto pessoal quanto profissional. A gente está aí a gente tem uma única vida, eu acredito que a gente tem outras, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, mas como Fernanda Santos é essa única, e se eu não aproveitar todos
os meus caminhos que eu tenho aí para trilhar, eu não consigo voltar como Fernanda Santos. Então, tem que fazer a diferença e pensamento positivo sempre. Sensacional. Fernanda, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Para os que estão nos ouvindo, agradecemos a audiência e pedimos que compartilhem esse conteúdo para despertarmos insights ao maior número possível de pessoas. Convidamos também a seguir o podcast Despertando Insights nas redes sociais. Despertando os melhores insights em você. Até a próxima!